Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Estamos aqui com o professor Dr. Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Professor, hoje a gente vai falar sobre esporte amador e profissional, né? Hoje em dia, o esporte, a gente sabe que todo mundo gosta, assiste, acompanha, atua e cada vez mais ele está em evidência na prática, né? Não só na atividade física, mas também as pessoas gostam de ir para o competitivo, então acabam indo. Tem o beach tênis, aí agora tem campeonato de beach tênis, então competitivo, corrida de rua, tem as corridas, né, os campeonatos, enfim. E tem muito atleta amador e muito atleta profissional. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Eu queria que o professor primeiro situasse, né, o pessoal, quem é o atleta amador e quem é o atleta profissional. Olha, Magali, esse assunto, a exemplo de outros que a gente já tratou aqui, ele tem várias frentes de abordagem, várias ciências abordam essa questão, né? Então, se você for buscar na sociologia, você vai encontrar uma resposta, talvez um pouco diferente da que eu vou dar aqui, que é sempre muito amparada na filosofia. Então, na filosofia, a gente tem que separar os conceitos que você trouxe. Você trouxe um conceito de amadorismo, um conceito de profissionalismo. Bom, a estrutura mínima desses dois conceitos aponta que o amador é aquele que ama o esporte, daí onde vem o tema, e ama em tal grau que ele dedica a parcela significativa da vida dele para aquela atividade. Porém, não é remunerado por ela. Não é algo que ele faça para o seu próprio sustento. O profissional talvez ame tanto quanto o amador, mas ele optou, escolheu e lhe foi possível ter uma condição de existência que aquilo se tornou a profissão dele. Ele é remunerado pela atividade esportiva e tem nela a sua principal atividade, né? Porque há zonas mistas aí, né? Da pessoa que até é remunerado pela atividade esportiva, mas não num volume suficiente, então ele ainda mantém, por exemplo, um trabalho extra. Né? Em alguns setores convencionou-se chamar isso de semi-amadorismo ou semi-profissionalismo, que é mais ou menos a mesma coisa. É essa zona cinzenta dos conceitos que eu estou falando. Sim. Em países em que a atividade esportiva não encontrou tanta valorização, isso é razoavelmente comum. No Brasil, tem-se uma ideia um pouco equivocada das remunerações e da profissionalização no esporte. Tirando o futebol e mesmo assim de times bem estruturados, em geral, o valor das remunerações não permite uma exclusividade. O sujeito precisa dar aulas daquela modalidade, ser um treinador de iniciação, ou às vezes, francamente, trabalhar em outro setor completamente distinto. Tá? Sim, sim. Então, para começar assim, fazer a diferenciação, nós estamos falando desses dois sujeitos, vamos dizer, distintos. Do ponto de vista filosófico, o amador é aquele que não vive daquilo financeiramente. E o profissional é aquele que se dedica profissionalmente, financeiramente, ele é respaldado por salários, basicamente, que garante a existência dele por meio do esporte. E como que a filosofia do esporte ela estuda isso hoje, né? Tem esse olhar para o esporte amador tanto quanto para o profissional? Então, tem um elemento de tensão filosófica nessa cisão que você apresentou, nessa dualidade. Né? Eu primeiro caracterizei conforme o seu pedido, mas filosoficamente você inaugura uma tensão. Por quê? Um dos conceitos mais assim, consistentes de esporte que a gente trabalha, a gente já falou isso em outro programa, é aquela ideia de que o esporte é um jogo, uma performance estruturada por meio de uma atividade voluntária em que o sujeito tenta superar obstáculos desnecessários impostos ali por regras constitutivas. Né? Então, traduzindo isso em linguagem bem simples, é uma atividade que a gente faz que não precisava ser feita, vamos dizer assim, a gente faz porque quer fazer, né? E que se coloca certos obstáculos, certos desafios, cuja grande intenção é superar aqueles desafios da melhor forma possível, às vezes até em competição um com o outro. Então, essa é a natureza do esporte. Tá? Mas veja como a gente arruma um problema filosófico quando você caracteriza essa natureza que eu acabei de falar e põe em choque
os conceitos de amadorismo e profissionalismo. Eu poderia dizer assim, se o cidadão está ganhando, né, está sendo remunerado para essa atividade, como eu posso dizer que ele está voluntariamente querendo superar obstáculos desnecessários? Ele pode estar simplesmente querendo ganhar o dinheiro dele. Não tem nada de voluntário aí, tem de obrigação, no sentido de que no sentido mais trivial, que qualquer trabalhador vai para o seu posto de trabalho, estando com vontade ou não. Sim, exato. Né? Ele vai lá porque está Tem na que hora, trabalhar. porque é segunda-feira, ele tem que ir, né? Melhor se ele for motivado e Né? tal, mas não é uma prerrogativa necessária. Então esse tipo de tensão começa a existir. Mas veja, aí vamos aumentar a tensão. Então, por essa linha de entendimento, só teria esporte de fato no amadorismo? Compreende? É um pouco complexo. Isso aparece no âmbito assim, do senso comum, dos debates públicos, quando a gente fica se questionando quais seriam as motivações de um profissional, por exemplo, do futebol, que aqui é bastante difundido e que a gente sabe que em alguns casos tem salários astronômicos. Sim. Seria a motivação daquele jogador em ganhar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma coisa assim. Se ele já tem 5 mansões, um jatinho, não é uma pergunta E quer curtir a vida, né? É uma pergunta que todo mundo pensa, que eu estou fazendo uma brincadeira assim com senso comum mesmo, para mostrar que o conceito apresenta algumas tensões. Né? A partir de que momento de remuneração é possível continuar afirmando que ele está fazendo aquilo por amor? Sim. Por outro lado, para deixar a questão bem complexa mesmo, só se ele fizer voluntariamente, sem implicação financeira, que é o espírito esportivo? Não, também. Sim. Então, eu só estou trazendo, não vou resolver esse problema, Sim. mas estou dizendo que filosoficamente a questão amadorismo-profissionalismo traz para a luz uma questão existencial e conceitual sobre o esporte. Sem dúvida, professora. Acho que é um assunto que dá para discutir bastante, né? Mas agora a gente vai encerrar aqui, porque no próximo bloco eu vou receber o Thiago Vinhas, que é formado em esportes e trabalha muito como profissional e o amador, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte. Agora aqui com a gente o Thiago Vinhas, que é formado em esportes pela USP, que trabalha com natação, profissional, amador, é nadador também. Tudo bem, Thiago? Tudo bom e você? Tentando voltar um pouquinho agora com mais tempo. Thiago, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco, então, da sua relação com o esporte. É bem próxima, né? Eu vivo o esporte desde 2 anos que eu comecei a nadar, mas desde quando eu criança pratiquei karatê, basquete, natação, até futebol. Ainda bem que eu parei logo. Mas a questão competitiva também veio cedo, né? Acho que desde os 7, 8 anos as primeiras competições de natação. Aí com 10 para 11 eu já ingressei numa equipe de competição, né? Você conhece. E aí, desde então, eu nunca parei, né? E eu, assim, eu acho que a competição, o estar presente no ambiente competitivo, eu acho não, eu tenho certeza, na verdade, que faz bem para todo mundo. Independente, lógico, da modalidade, né? Se for natação, melhor ainda. Mas independente da modalidade, a questão de treino, a disciplina, as pancadas que você toma ao longo da trajetória, né? Os tombos, as voltas por cima que você tem que dar, isso ensina muito, né? Então, sim, eu tenho 2 filhas pequenas, eu espero de verdade que as duas sigam esse caminho, se não na natação, que seja em outra coisa, mas que tenham essa noção da disciplina, do que é a cobrança, do que é se frustrar, quanto você tem que se esforçar para conseguir o objetivo, né? A gente não tem tudo de mão dada, assim, de bandeja na vida. Então, o esporte, ele traz isso para a pessoa, independente da faixa. Eu comecei desde cedo, mas muita gente começa mais velho, não sei o quê, até aposentado às vezes, e consegue vivenciar tudo isso. Thiago, hoje a gente percebe que os atletas amadores, eles vêm investindo tanto em treinamento, como em tecnologia, como em tempo, né, de dedicação à modalidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre o tema hoje em dia, né, desses atletas amadores que conseguem investir tanto na área. Resumidamente,
Hoje, a prática esportiva, como eu falei, até uma informação legal, por exemplo, você tem grandes empresários americanos que no cartãozinho de visita, essas coisas, o cara coloca lá, Ironman, entendeu? Porque, assim, é justamente para dar essa noção de quem passa por tudo isso no competitivo dentro do esporte, ele se torna diferenciado, né? Ele começa a viver a cobrança, tudo isso que eu falei agora há pouco, é meio que um carimbo, ó, esse cara já está pronto para tomar porrada. Essa pessoa, essa mulher está pronta para tomar porrada. Então, se você vem do esporte, você já está pronto para isso. Eu acho que essa atração do atleta amador, a pessoa que às vezes já está estável financeiramente, já está bem na carreira, ou às vezes não, também está começando, mas quer ter essa ligação próxima com o esporte de rendimento, cada um no seu rendimento, né? Isso é importante frisar. Mas essa relação com o esporte de rendimento traz uma rotina para a pessoa, às vezes a pessoa consegue se organizar melhor, acha que vai faltar tempo, mas acaba sobrando tempo depois, porque ela aprende tanto a ser organizada para poder passar por tudo isso, que melhora a carreira da pessoa, melhora dentro do trabalho, do ambiente de trabalho. Então, assim, essa relação eu acho que é fundamental, ela é cada vez mais presente, como você falou, né? E ela traz muito benefício para todo mundo. Eu acho que uma equipe, um time que tem pessoas que vivenciam isso, tende a ter uma produtividade maior, tende a ter um melhor trabalho de equipe, porque dentro do esporte você precisa aprender a lidar com isso, você precisa entender que tem mais pessoas que são importantes, você não é o único, né? Então, assim, ainda focando muito na questão do trabalho, quanto mais você conseguir se aproximar do treinamento esportivo, mais você tende a se beneficiar com isso. E aí, indo um pouco para o lado assim, de quão sério as pessoas levam, é um negócio absurdo. O dinheiro, o investimento que muita gente tem feito, e assim, pô, sem problema nenhum, a pessoa ganhou, trabalhou, é dela, gasta como quiser, né? E você vê valores estratosféricos, do tipo bicicleta custando mais de 100 mil reais, né? E assim, isso acaba sendo, ainda assim, acaba sendo uma pequena parcela do custo total de uma prova do Ironman, dependendo se você vai fazer, né? Para quem não sabe, o Ironman é uma prova de que se você nada 3.800 metros, pedala 180 e corre 42. Então, assim, é prova para 10, 11, 12 horas. Então, beleza, se você pensar em custo de inscrição, vai mil, acho que tá $1.000, alguma coisa assim. E aí, isso, de novo, isso acaba sendo um pequeno pedaço, porque se você for somar todo o tempo dedicado ao treino, só isso já é um custo absurdo, né? Aí você vai pagar uma academia, você vai ter uma equipe, um personal, às vezes, vai ter nutricionista, fisioterapeuta, e você tem que viver, né? E você ainda tem que viver. Então, assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer tem o seu tempo com a família. Então, quando você resolve embarcar nisso, é importante que todo mundo embarque junto, porque isso vai te tomar muito tempo. Então, se você é casada, casado, seu parceiro tem que estar junto, porque senão fica muito difícil, né? Ou às vezes eu já vi gente que usava isso como uma fuga, um problema de relacionamento, não sei o que, e o treino acabava sendo um momento de fuga. Então, assim, beleza, beleza também, que eu falei, não julgando, mas a pessoa acabava praticando esporte e às vezes até isso dá uma aliviada no relacionamento, pode ser até que melhore, né? Mas se você consegue trazer toda a sua família, fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Eu tento treinar, concentrar todo o meu treino no horário que elas estão na escola e minha esposa está trabalhando, para poder ter o tempo que eu estou com elas. Eu levo para natação, levo na ginástica, a gente faz, brinca, né? Então, assim, essa conciliação é fundamental. Você conseguir ligar e, assim, aí cada um vai indo dentro do esporte no nível, na intensidade e no nível que você deseja, né? E como esses atletas amadores enxergam, né, essa participação deles no esporte? Até onde que vai esse amadorismo? A relação do até onde vai o amador, né? Isso é complicado, porque mesmo pensando simplesmente em resultados, você tem amador ali, às vezes, dentro de provas, você tem amador que ganha de profissional. E com certeza você tem amador que treina mais do que profissional. Porque às vezes o cara tá na categoria profissional lá, mas ele não necessariamente vive do esporte. Ele tenta, né? Mas a gente sabe o quanto que é difícil você conseguir viver do esporte. São realmente o número de pessoas que consegue isso, infelizmente, é muito pequeno. E então, assim, você vai ver muita gente que treina um volume maior, metragem, em tempo. Às vezes, provavelmente, uma pessoa que tem condição, né? A parte
como eu falei, a parte financeira, a carreira está estabilizada, está bem organizado, e você consegue se dedicar. E problema nenhum com isso, né? Acho que é importante você conseguir equilibrar isso, principalmente dentro da sua família. E, lógico, tomar cuidado com a parte da carreira, né? Não deixar um atrapalhar no outro, até porque um vai ter que sustentar o outro, né? O Sport Master não existe patrocínio, qualquer coisa assim. Basicamente dinheiro. O que você consegue pagar, você participa. Tirando algumas poucas exceções, tipo o Mundial do Ironman, não sei o que você conquista a vaga e tal. Mas só para você ter uma ideia, em relação, por exemplo, vou voltar no Ironman, no meio Iron que teve agora, eu não sabia disso. Cada categoria, se eu não me engano, tinham 2 vagas. Os 2 primeiros tinham direito a participar do Mundial. Só que é na hora. Então você chega lá no pódio, ó, peguei primeiro e segundo. Você vai para lá? Vai, checão, pum. Paga na hora a inscrição, checão não, né? Mas você faz na hora. Então, às vezes o cara, o 10º colocado, pode ser que ele consiga uma vaga. Entendeu? Porque a galera, pô, peraí, não quero, vou passando, vou passando. Então, assim, de novo, pô, sem problema nenhum, você conseguiu o seu sonho, sua vaga para o Mundial, cara, treina, se dedique e vai embora. Mas eu acho que é fundamental você ter esse, como a gente falou na outra, né? Você ter a família perto, você ter a família ali perto, sua esposa, seu marido, namorado, namorada, filhos. Então, quanto mais você conseguir trazer para perto, mais fácil de treinar, mais você vai conseguir aproveitar e desenvolver, e maior a sua influência. Porque a gente sabe o tanto que é bom para a vida, para a saúde, como a gente está falando, para a carreira, esse mundo esportivo, mundo competitivo. Então, se você consegue virar um ponto de referência, influenciar as pessoas que estão ao seu redor, pô, legal, cara, manda ver. Eu estou treinando, eu sou um amador, eu tenho condição, eu tenho vontade de treinar igual um profissional. Manda ver, acho que tem mais que treinar mesmo, né? Em algum momento você vai ver que, putz, espera aí, eu acho que o buraco é mais embaixo. Ou não, beleza, vamos continuar aqui. Né? Então, acho que assim, às vezes as pessoas julgam, pô, olha lá, não sei o que, pô, acho que cada um tem seu objetivo, cada um tem sua vida, cada um tem seu jeito de levar, suas possibilidades. Então, eu acho que é importante, como eu já falei várias vezes, eu falar de novo, não deixar atrapalhar, né? Já vi relacionamento terminando e já vi relacionamento começando, né? Então, assim, é importante pegar isso, aproveitar ao máximo. E se você conseguiu treinar, toma cuidado aí, porque aí entra outros fatores. Ah, legal, eu tenho a condição de treinar igual profissional, bacana. Pô, aí você lembra que você não tem necessariamente a idade de um atleta profissional. Então você passa a ter outros fatores que são importantes ser considerados, mas eu deixo para abordar numa próxima pergunta, se você quiser. Tiago, hoje em dia a gente percebe que muitos atletas amadores eles vêm ganhando espaço, visibilidade, né, com as mídias sociais. Então acaba que sendo um novo mercado, né? E eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre isso, sobre esse avanço do esporte amador e dessa visibilidade que ele tem. Tenho certeza que o esporte amador tem essa função de promoção de qualidade de vida, né? Existem muitas políticas públicas, inclusive, assim, eu acho que é uma coisa muito pouco explorada pela parte da saúde, tá? Vou até sair um pouquinho da parte do esporte, mas se a parte da saúde conseguisse ver e enxergar isso, eu tenho certeza que seria muito melhor. A qualidade de vida em geral da população melhoraria, os custos com tratamentos, com essas coisas reduziriam muito, né? Eu vi agora há pouco, estava rodando story aqui, eu vi do meu amigo fisioterapeuta falando justamente sobre no Brasil você tem uma média de 11 anos de dependência no final da vida, né? Dependência dos outros. Na Coreia do Sul, você tem uma média de 5 anos. Pô, isso é qualidade de vida, né? E na Coreia, o trabalho deles, o objetivo deles era muito mais, ao invés de aumentar a longevidade, já está perto de 90 anos, vão viver 100, 100, não, era reduzir esse tempo de dependência. Então, eles pensavam em chegar em 2 anos, por exemplo, numa média. Imagina se você conseguir, ao invés de 10, você ter 2 anos só de dependência no final da vida, putz, eu acho que lindo, né? Eu acho que o grande objetivo é esse. E aí, o que você comentou é justamente fazer essa ponte. A gente tem um atleta profissional que a gente assiste de casa. E a gente já tem um atleta amador que está perto do profissional que treina do meu lado. Então, assim, isso é muito legal.
Isso é muito legal. Eu sou da natação, é basicamente na natação, mas já participei um pouco de triatlo, uma outra corrida, e já treinei com gente fera, né? Então, assim, isso é importante, esse espelho não quer dizer necessariamente que você vai chegar no nível do cara. Pode ser que chegue, né? Às vezes você tem talento no negócio e você chega nesse nível, não tem, pô, bacana. Mas o grande lance não é esse. É você perceber que essa mudança de vida, essa mudança de estilo e, consequentemente, na qualidade de vida, veio para uma pessoa exatamente igual a você. Você tinha a sua vida ali, vivia no bar, pô, não, peraí, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Pô, eu bebo muito pouco, eu saio pouco também, eu acabo bebendo muito pouco. Um tempo atrás eu abri uma latinha para comer hambúrguer com a minha esposa e sobrava. Entendeu? Então, assim, mas é hábito, né? Então, pô, se você se junta com essas pessoas que têm esses hábitos saudáveis, não tem como, né? Não tem como você não ter, ou pelo menos não ir um pouco mais para esse lado. Então, eu vou encher a cara no bar ou vou fazer um treino cedo? Pô, eu vou fazer um treino cedo, é óbvio. É óbvio. Eu estou investindo na minha saúde, tô cuidando de mim, eu estou cuidando da minha família. E uma vez eu vi um vídeo engraçado, assim, que era uma mulher falando: Ah, você que reclama que seu marido sai cedo de manhã no domingo para pedalar, ou no sábado, e volta só meio-dia, lá, lá, lá. Pô, ele podia estar no bar nessa hora, ele podia ter feito a mesma coisa, só que indo no bar. Ao invés de ele sair para pedalar às 8 da manhã e voltar meio-dia, ele podia ter ido para um bar, jogar, ou vai jogar bola meia hora, e depois ele vai para o bar e vai ficar até as 2. Entendeu? Então, dê graças a Deus. Não é você, sua esposa, de novo, a mesma coisa, né? Serve para todo mundo. Então, assim, quanto mais envolvido tiver dentro do esporte, eu acho que maior a tendência de ser benéfico para todo mundo em volta. Tiago, para fechar, eu queria que você falasse qual o caminho do esporte amador, né? Como que você enxerga daqui para frente? A continuidade do crescimento, ela é real, ela é fato, porque você acompanha, tem algumas modalidades que cresceram mais do que outras, né? Um tempo atrás, a corrida de rua teve muita relevância, ainda tem, né? Mas está um pouco mais estabilizado, porque atingiu um tamanho muito grande. E mais recentemente, a maratona aquática, eu que sempre andei piscina, mas vi a maratona aquática crescer muito, graças a algumas figuras, principalmente amadoras. Você teve um ou outro profissional que participa dessas provas, mas as figuras de referência do amador têm um papel muito grande nisso, né? E essa mesma coisa vale para os outros. Tem campeonato de vôlei master, tem campeonato de basquete. Pra você ter uma ideia, não sei se você conhece, existe um campeonato chamado Olimpíada Master, International World Master Games. E no Japão foram mais de 20 mil atletas na última edição. Ele acontece de 4 em 4 anos, tem desfile de abertura, desfile de encerramento, são várias modalidades. Então é muito legal, é muito legal. Então, assim, eu tenho certeza que o caminho é continuar crescendo. O que é importante é ver o que a gente pode fazer para isso, né? Eu, no meu caso, como professor, como eu posso ajudar? Eu, como atleta, como eu posso ajudar? Que tipo de política pública a gente pode ter para isso? Porque, como eu falei, é uma política de promoção de saúde, então não é só a prática pela prática. Sei lá, eu sou meio contra eu pegar dinheiro, por exemplo, teve um debate muito grande recentemente sobre fundo para o Sport Master, né? O Sport Master ele foi reconhecido como uma categoria esportiva e tinha destinado uma verba, foi conseguido dentro da Câmara uma verba e aí foi barrado no Senado essa verba. Manteve-se a classificação, mas foi barrado esse dinheiro. Mas antes mesmo de ter sido liberado, eu acho que eventualmente isso vai acontecer. Como eu falei, eu acho um caminho meio sem volta. Mas existia muita discussão sobre como usar esse dinheiro, né? Como que eu vou usar esse dinheiro? Isso vai dar muita briga. Mas a minha opinião, a ideia é promover evento, promover a prática do esporte, não necessariamente do esporte competitivo. Porque o esporte competitivo, em alto rendimento, ainda que seja no Master, mas em alto rendimento, ele tem custo muito alto, né? Então, o esporte rendimento não é lazer. Todo mundo tem direito ao lazer, faz parte, política pública e tudo, mas o esporte de alto rendimento não é lazer. Então, assim, se eu quero participar do Campeonato Mundial Master, o que eu faço? Eu vou. Então, existem campanhas, e assim, de novo, nada contra, né? Eu não gostava, eu tinha uma visão meio contra isso.
Aí meu amigo falou, poxa, mas às vezes tem gente que quer te ajudar e tudo. Então, você abrir uma vaquinha, talvez seja uma opção. Então, não, beleza, acho que faz sentido também. Então, assim, mudou um pouquinho. Mas, a princípio, eu vi a gente abrir e falar, poxa, você não quer participar do negócio? Você não vai trabalhar, você não está representando o Brasil. Pô, você está indo para você. Pô, legal representar o Brasil, é top, eu já fui, já subi no pódio, entendeu? Já tive a felicidade de ser campeão mundial de revezamento no Mundial Master. E é demais, ser bandeira do Brasil e tal. Mas é por você, entendeu? Então, assim, se você for pensar no custo, quanto custa para mandar uma seleção brasileira de natação para o Campeonato Mundial Master? Tá bom, vai me custar 200 mil para mandar X atletas. Sei lá, vamos chutar 20 atletas. Com esses mesmos 200 mil, quanto tempo ou quantas pessoas eu consigo colocar praticando esporte? Vamos manter no Master, tá? Vamos manter no Master. Quantas pessoas eu consigo manter praticando esporte por um ano? Entendeu? Então, assim, eu acho que o dinheiro público teria que ir muito mais para isso. Mas aí é a questão de desenvolvimento de políticas públicas, mas eu acho que cabe ao governo, em geral, independente de qualquer lado, olhar isso com muito carinho, pensando que a promoção do esporte é uma política pública de saúde, e não muito mais. O lazer também é lógico, né? O lazer é importante, mas se for pensar financeiramente, o esporte como política de saúde ele é fundamental e um dos principais vertentes que deveria ser explorado, que a gente acaba deixando passar. Bom, Thiago, eu queria muito agradecer sua participação, estar aqui com a gente. Eu sei que é corrido para você, mas você achou aí um tempinho na sua agenda. Eu sou muito grata aí por você estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigado você pelo convite. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá.